estamos iniciando o último mês do ano de 2023, mas nós temos uma cultura de quem adianta governa, então nós já estamos aí dentro da nova temporada que Deus tem para nós. Porém, dentro do calendário gregoriano, estamos na última etapa, no último ciclo mensal desse ano de 2023, e eu creio que há uma direção, um comando da parte do Senhor para nós desde esse primeiro domingo de dezembro. E o comando, eu quero que você anote aí, é: não olhe para trás. Eu vou repetir: não olhe para trás. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Não. Isso, esse é o comando do Espírito Santo para nós. Você não tem que olhar para trás. Muitas pessoas fazem aí a retrospectiva do que aconteceu durante o ano nesse mês de dezembro. Muitas pessoas fazem aí o levantamento, fazem relatórios, fazem feedbacks, e eu não sou contra isso, mas eu quero dizer que o seu foco não deve estar no passado. O teu foco deve estar na construção de um futuro que Deus tem para você. E os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então o futuro que você irá experimentar é um futuro de esperança e não de desespero. Eu vou repetir: o futuro que Deus tem para você é um futuro de esperança e não um futuro de desespero. Então o comando que nós recebemos da parte do Espírito Santo para essa primícia desse mês é não olharmos para trás. Vá comigo em Provérbios capítulo 29. Provérbios capítulo 29, no versículo 18, diz assim: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é abençoado. Você pode ler comigo aí nos telões, você que está me acompanhando desde a internet. Eu quero que você declare essa palavra comigo. 3, 2, 1. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Pode se sentar. Aqui o sábio Salomão, ele disse que sem profecia o povo se corrompe. A palavra profecia aí tem um significado original no contexto de visão. Então nós podemos dizer que sem visão o povo perece ou o povo se corrompe. Agora, a palavra perecer aí, ou a palavra se corromper, significa aquele que volta ao passado. Então, contextualizando, diz que aquele que não tem visão volta para o passado. Aquele que não tem uma visão de futuro, inevitavelmente olhará para trás, inevitavelmente olhará para o passado. E essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. Você precisa ter uma visão de futuro. Você precisa ter um quadro de futuro. Se você não sabe para onde ir, você não sairá do seu lugar ou da sua realidade atual, porque o que te faz sair da sua realidade atual, da sua zona de conforto, é uma visão de futuro. E se você não tem o quadro do seu futuro, você não apenas irá ficar paralisado, você vai voltar ao passado. É o que a palavra de Deus diz. Outra versão diz: aquele que não tem revelação divina, o povo se desvia. Quando você não tem visão de futuro, e essa visão de futuro vem por uma revelação.
revelação. Diga comigo, revelação. A revelação abre os nossos olhos para contemplarmos, para termos uma visão de futuro. E nessa versão diz que aquele que não tem revelação divina, ele vai se desviar, ele vai entrar por diversas rotas. Outra versão diz: aquele que não carrega uma palavra profética irá olhar para trás. Então você precisa entender que os seus olhos foram feitos por Deus, até mesmo fisiologicamente, para você olhar para frente. Quem tem olho aqui atrás? Glória a Deus, ninguém, né? Alguém tem olho aqui atrás? Ok. Os seus olhos estão direcionados para... Se os seus olhos foram formados, estruturados por Deus para você olhar para frente, por que você está olhando para trás? Esse não é o tempo de você se desviar. Esse não é o tempo de você voltar ao passado. Mas o que faz você voltar ao passado? A falta de foco no futuro, a falta de visão no futuro. Aquela pessoa que não tem um foco no futuro, aquela pessoa que não tem um quadro do futuro, ela se desvia, ela muda a rota e ela volta para o passado. Se você não olha para frente, você vai se corromper, você vai se desanimar rapidamente, você vai se desesperar, você não vai conseguir tomar as decisões assertivas na sua vida, porque o que faz você tomar decisões certas é um quadro de futuro, é o seu objetivo, é a sua visão bem definida. Então, se você não tem uma visão, você vai negligenciar o futuro que Deus desenhou para você desde a eternidade. E qual é o papel das trevas? O papel das trevas é fazer você se distrair, é fazer você olhar para trás, é fazer você voltar ao passado, é fazer você se desviar, se negligenciar. Então, com a distração, você não tem que administrar. Com a distração, você tem que eliminar. Diga comigo, eu elimino toda distração. Se você administra as distrações na sua vida, você não vai caminhar em direção ao seu futuro e você vai se corromper, você vai se desviar, você vai olhar para trás, você vai voltar ao passado. Há uma frase que o Benny Hinn, um homem de Deus que trabalha muito em curas, em evangelismo, sinais, maravilhas, diz que a distração mata a unção. Repita comigo, a distração mata a unção. Por quê? Porque a distração vai te levar à confusão. Se você não tem um quadro de um futuro bem definido, você vai se confundir com qualquer coisa. Se você não tem revelação do que Deus escreveu ao seu respeito na eternidade, você vai se confundir com qualquer proposta. Se você não entende o seu propósito, a sua visão de futuro, você vai aceitar qualquer proposta que vem para você. Por isso você precisa ter revelação. E eu declaro que esse é um mês onde você receberá revelação sobrenatural da parte de Deus. Revelação para você entender qual é todo o arquétipo, qual é todo o quadro, tudo aquilo que Deus desenhou ao seu respeito, e você irá caminhar em direção a isso, com foco. Diga comigo, foco. O que é foco? Foco nada mais é do que disciplina. Foco é onde você coloca
toda a sua energia. Foco é a capacidade que você tem de dizer não para as outras coisas. Quando você tem um foco, você consegue dizer não para as outras coisas. E o que é foco, apóstola? Foco nada mais é você saber para onde você está indo. E quando você sabe para onde você está indo, você canaliza a sua energia, as suas forças, você canaliza a sua disciplina, você canaliza as suas decisões, você direciona a sua rota. Tão ruim quanto uma pessoa não ter foco, é uma pessoa ter foco naquilo que é errado. E há muitas pessoas hoje no corpo de Cristo que possuem foco naquilo que é errado. O que é um foco no errado? Um foco no errado é você direcionar a sua energia em coisas negativas. A Ana falou algo aqui, Deus é bom. Nós estamos numa série desse livro e eu te incentivo a você adquirir esse livro, eu te incentivo a você ler esse livro, porque você vai entender toda a nuance da bondade de Deus, tanto na antiga aliança, no antigo pacto ou no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Como assim, apóstolo? A bondade de Deus no meio de todas aquelas guerras, no meio de todas aquelas ao fio da espada, onde Israel passava, onde Israel pelejava, onde Israel era perseguido, era oprimido. Como assim a gente vê a bondade de Deus? Através desse livro, nós começamos a entender toda a nuance da bondade de Deus em cada etapa da história do povo de Deus. Isso é foco. Ao invés de você direcionar a sua leitura da palavra, direcionar o seu estudo, direcionar a sua oração em coisas negativas que estão acontecendo, você tem que focar na bondade de Deus, porque aquilo que você foca cresce na sua vida. Você já viu aquelas pessoas que fazem oração e mostram e conversam com Deus e apresentam para Deus apenas as coisas negativas da sua vida? O que acontece? Quanto mais você fala, mais você atrai isso para a sua vida. Jó falou isso. Aquilo que eu tinha medo, isso veio acontecer na minha vida. O erro de Jó foi o medo. Ele teve medo do que era negativo, do que era ruim, e ele se focou nisso, e de tanto focar, ele caiu na sua própria cilada. Eu quero declarar que a sua revelação, a revelação divina que Deus está colocando sobre a sua mente, não te levará para o que é destruidor, não te levará para o que é negativo, não te levará para as armadilhas de Satanás, mas fará você enxergar a bondade do Senhor no teu futuro. Então, muitas pessoas não têm foco, mas muitas outras pessoas, elas possuem foco naquilo que é errado. E foco naquilo que é errado é você se comprometer com aquilo que Deus não falou ao seu respeito. Foco no errado faz você se comprometer com atitudes que Deus não descreveu e não escreveu no seu livro de destino. E deixa eu te dizer, o que você está vivendo hoje como resultado na sua vida, no presente, se deve ao foco que você teve no seu passado. Então, se você não está gostando da sua realidade hoje, no presente, isso se deve ao fato de você focar em muitas coisas erradas. Por isso, Deus é bom. Te trouxe aqui nessa manhã para te falar: reajuste o seu foco para você começar a colher algo bom, frutos bons na sua vida. Você crê nisso? Quanto mais foco Jesus tinha, mais ele cumpria
via o seu destino profético. Jesus tinha um único foco. Qual era o foco de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Qual era o foco de Jesus? Reproduzir aqui na terra aquilo que o Pai já havia feito nos céus. E cada vez que ele reproduzia isso aqui na terra, ele se direcionava mais ao seu destino profético. Porque quanto mais focado você está na sua visão de futuro, maior comprometimento você terá. Se você é uma pessoa focada, você vai se tornar uma pessoa forte. É o que o Gestefani iniciou nessa manhã. Se você é uma pessoa desfocada, você vai se enfraquecer. Por quê? Porque a distração, ela traz confusão e ela suga a sua energia. Muitas pessoas, nesse último mês de cada ano, elas começam a estar cansadas, exaustas, abatidas, desanimadas. Por quê? Porque elas não veem resultado. E por que não viram seus resultados? Porque elas se distraíram no meio do processo. Porque ao invés de elas ficarem focadas no quadro do futuro bom que Deus determinou, elas começaram a fugir da rota de destino. Elas começaram a alternar a rota. Elas começaram a buscar atalhos na sua vida. E elas chegam nesse final de ano exaustas, cansadas, abatidas, desanimadas, fadigadas, ansiosas. Por quê? Porque quando você não tem um quadro de futuro, você vai olhar para trás. É o que a palavra de Deus diz. E Deus prova a sua fidelidade no foco que você tem. Porque a palavra de Deus diz, Jesus diz lá em Mateus, que aquele que é fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. Aquele que foca naquilo que Deus entregou, Deus irá multiplicar, irá trazer uma expansão. Se você é fiel no pouco, se você coloca os seus olhos no pouco, Deus te colocará sobre o muito. Porque quando você foca, quando você prova a sua fidelidade no pouco, Deus vai trazer expansão sobre a sua vida. Porque aquilo que você foca, expande. Diga comigo, aquilo que eu foco, expande. Por isso que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você foca no reino de Deus, todas as demais coisas vos serão. Os acréscimos vêm através do foco. A expansão vem através do foco. Por isso o escritor aos Hebreus diz: eu devo olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso vai fazer com que a gente saia de todo o embaraço, de todo o laço, de tudo aquilo que nos oprime. Quando você foca naquilo que Deus tem para você, vai ser eliminada toda a distração das trevas na sua vida. Mas como eu posso focar, apóstola? Você só foca quando você tem visão. Diga comigo, visão. Anote isso aí. O seu foco vem quando você tem uma visão de futuro. Se você não tem revelação, se você não tem visão de futuro, se você não tem profecia, a profecia nada mais é do que você enxergar o propósito de Deus na sua vida. Você vai se distrair. E eu declaro que essa distração será eliminada na sua vida nesse mês, em nome de Jesus. E você não vai se corromper, você não vai buscar atalhos, você não vai ficar perdido, as suas forças não vão ser sugadas, porque você tem uma visão. Diga comigo, visão.
Provérbios capítulo 4, no versículo 25, Provérbios 4, 25, diz assim: os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Veja quão forte isso é, e ao mesmo tempo quão simples isso é. Diz, os seus olhos devem olhar para... Os seus olhos devem olhar para... Você já viu alguém que só fica olhando no retrovisor? Essa pessoa não sai do lugar, porque ela só olha para trás, ela só olha para o retrovisor. Hoje você vai tirar o seu foco do retrovisor e vai colocar o seu foco para frente. Provérbios diz que os teus olhos têm que olhar para onde? Para onde, igreja? E as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Vamos continuar. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Quando os teus caminhos, quando a tua jornada vai ser ordenada? Quando você tiver os seus olhos para... Versículo 27 diz: não declines nem para a direita e nem para a esquerda, retire o teu pé do mal. Quando você não vai ser inclinado para buscar atalhos à direita ou atalhos à esquerda no GPS do seu destino profético. Quando você vai ter força para retirar o seu pé daquilo que é errado, daquilo que é mal. Quando os teus olhos olharem para... Se você olhar para frente, você verá a manifestação do reino. Então a mensagem de hoje para você é: deixe de olhar para o seu passado. Você já viu pessoas que têm nostalgia do passado? As pessoas conversam com você e elas só conversam assuntos que experimentaram anos atrás, décadas atrás, meses atrás, e elas ficam naquela nostalgia. Deus estabeleceu uma nova estação sobre a sua vida. E qual é essa nova estação, igreja? Nós já falamos sobre isso. Uma estação de portas abertas, uma estação de porta grande e oportuna. Mas se você não deixa o passado, você não vai acessar a porta do seu futuro. Então você está e você se encontra numa nova estação. Para isso você tem que deixar de ter nostalgia do seu passado, nostalgia de como era a sua vida, nostalgia de como você fazia farra nas noites, nostalgia de como você gostava de brincar, de fazer zoeira, nostalgia de como você era. Ei, Deus tem coisas melhores para você. E quando você tem o foco certo, você não tem saudades do passado. Você vai querer viver o futuro. Nessa semana, nesse final de semana, eu estive participando de um congresso corporativo, um congresso relacionado à visão de negócios, principalmente relacionado a toda a parte digital, que é uma parte que nós trabalhamos. Para quem não sabe, nós trabalhamos também em toda a parte digital. Temos uma agência de marketing digital e nós fomos nos capacitar nesse final de semana, eu com parte da minha equipe, e fomos ali nos capacitar. E foi impressionante ver toda a perspectiva de futuro que nós teremos, um futuro bom, um futuro glorioso, um futuro próspero, um futuro cheio de riqueza. E eu cheguei lá e eu comecei a respirar o futuro. E eu falei: Pai, eu estou no lugar certo, porque eu não quero olhar para trás. Eu sei que o futuro que o Senhor tem para mim é algo bom, é algo glorioso, é algo próspero, é algo expansivo, é algo escalável, é algo melhor do que aquilo que eu estou vivendo hoje. E quando você entra nesse tipo de atmosfera, a sua fé se enche. Porque se você vê pessoas fazendo 6, 7 dígitos, 9 dígitos, múltiplos 9 dígitos, pessoas milionárias, pessoas bilionárias, exercendo o propósito pelo qual elas foram criadas, porque você e eu, como filhos de Deus, não podemos viver isso? Muitas das vezes nós não vivemos isso porque nós ficamos olhando para
Então você precisa abrir os seus olhos e olhar para... Olhe para frente, olhe para o futuro. O que Deus escreveu para você é bem melhor do que aquilo que você está vivendo hoje. Você está numa estação de portas abertas. Mas eu quero te dizer algo: toda estação, ela não inicia de forma fácil. As estações novas, elas iniciam de forma difícil. O próprio apóstolo Paulo diz: há uma porta grande e oportuna, mas há muitos adversários por trás dessa porta, tentando resistir. Então, muitos de nós vivemos na ignorância religiosa, achando que para nós vivermos as promessas e o futuro que Deus tem para nós, vai ser assim de mão beijada, é como um passe de mágica, que vai soprar assim... E agora nós estamos aqui vivendo todo o futuro que Deus prometeu para mim. Não! Deixa de ficar iludido com as trevas e com a religiosidade. O povo de Israel, para acessar a terra prometida, eles tiveram que enfrentar os gigantes. Davi, para acessar o destino que era o trono de Israel, ele teve que enfrentar o urso, ele teve que enfrentar o leão, e ele teve que enfrentar Golias, e ele teve que enfrentar povos inimigos. Você precisa entender que a cada nova estação que Deus quer te colocar, vai demandar um compromisso da sua parte. Mas o compromisso vem pelo foco, e o foco vem pela visão de futuro. Porque se você não tem visão de futuro, você vai se enfraquecer e você vai se tornar incrédulo com a promessa que Deus liberou para você. Você vai achar que a resistência, os gigantes, os adversários, os inimigos são muito maiores do que a promessa que Deus tem para você. Que mentira do diabo! Porque a promessa que Deus tem para você é muito maior. E eu quero te dizer algo: o diabo é um ilusionista. Ele é um ilusionista de mão cheia. Ele faz você acreditar que as coisas que ele tem, que ele faz e que ele projeta são muito maiores, até mesmo do que as coisas de Deus. E você precisa entender que o seu foco precisa estar nas promessas que Deus liberou para você. Quantos têm aqui promessas da parte de Deus? O que são promessas? São aquilo que você ainda não está experimentando em total plenitude ou em total cumprimento. É aquilo que ainda vai acontecer na sua vida. Quantos aqui têm promessas da parte de Deus? Se você tem promessas da parte de Deus, deixa eu te falar algo. A promessa, ela é muito melhor do que tudo aquilo que o diabo coloca como resistência para você alcançar essa promessa. Então você não tem que olhar para o passado. Eu vivi, minha vida foi tão boa lá atrás, eu vivi coisas tão boas. Deixa eu te falar algo, você viveu coisas boas, Deus tem coisas melhores para você. Apóstolo, mas você não sabe o que eu estou atravessando. A minha vida era muito mais feliz. Deixa eu te dizer algo. Eu sei, e eu vivi, e eu vivo aquilo que eu estou falando para você. Eu tive um passado glorioso. Mas se eu não acreditar que Deus tem algo muito melhor para mim, nessa nova estação, muito melhor para a nossa casa, nessa nova estação, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos ficar olhando para trás. E eu não sou dessas que olham para trás. Eu sou dessas que olham para frente. E quando eu estava lá, nessa conferência, me vinha o rosto de vocês. E eu falava, é isso pelo qual nós fomos chamados. Fomos chamados a serem geradores de riquezas. Fomos chamados a cumprir o propósito da parte de Deus. Fomos chamados a serem pessoas que transformam as áreas da sociedade. É isso que nós fomos chamados. E é para lá que nós vamos caminhar. Então eu vim hoje com esse comando da parte do Espírito Santo para dizer para você: não olhe para trás. E quando nós falamos não olhe para trás, nós lembramos de quem? Você lê a Bíblia? Glória a Deus, obrigada. Nós lembramos da famosa mulher de Ló. Famosa nada, porque ela nem tem nome descrito. Ela não tem nenhuma identidade, não foi nem nomeada na palavra. Mas lembramos do erro que ela teve. E qual foi o erro que ela teve? Ela olhou para trás. Vai aí em Gênesis 19, no versículo 15. Gênesis 19, no versículo 15. Quem está comigo aqui, diga eu. Ok.
Hoje eu vim injetar fé no seu espírito. Hoje eu vim ativar o seu espírito para uma nova perspectiva de futuro. Gênesis 19, no versículo 15, diz assim: ao amanhecer, anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas 2 filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão da sua mulher, pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo tirado fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te para os montes, para que não pereças. E respondeu-lhes Ló: assim não, meu senhor. Ok? Aqui nós vemos que Ló estava numa cidade, ou entre 2 cidades, Sodoma e Gomorra, que eram 2 cidades iníquas, 2 cidades nas quais estavam debaixo de toda perversão, de toda corrupção, de tudo estava acontecendo naquela cidade. As pessoas, os habitantes daquela cidade estavam cometendo iniquidades de forma exacerbada, e o Senhor teve misericórdia de Ló e da sua casa por causa de Abraão, por causa da promessa que ele tinha liberado a Abraão. Deus teve misericórdia de Ló. Deixa eu te dizer algo: Deus está tendo misericórdia de você e de mim nessa manhã. O mundo está ficando cada vez mais catastrófico. As coisas estão ficando cada vez mais tenebrosas e obscurecidas. Mas deixa eu te dizer algo: anjos estão sendo enviados para nos resgatar. Anjos estão sendo enviados para nos arrancar de todas as trevas e nos posicionar em direção ao nosso destino. E a palavra de Deus diz, eu vou continuar lendo para você, no versículo 25. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície, todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Veja, o único comando que Deus havia dado para eles, qual era? Coloque os seus olhos para frente, as suas pálpebras estejam adiante de ti. Era o que está lá em Provérbios. Esse foi o comando: não olhe para trás. A única coisa que a mulher de Ló fez foi olhar para trás. Agora, essa palavra olhar aí, no sentido original, significa você olhar com nostalgia, você olhar com saudade. O que mostra isso? Que a mulher de Ló, ela teve saudade do seu passado. A mulher de Ló continuava amando o seu passado. Se você está agarrado no seu passado, se você ama o seu passado, você não pode e nem poderá viver o seu futuro. Você não será projetado para viver a visão de futuro que Deus tem para você. Então, não olhar para trás não significa apenas você ter uma ação de olhar para o seu passado. Significa você estar enlaçado com o seu passado. Significa você estar amarrado ao seu passado. Significa você estar atado ao seu passado. Significa você estar ali preso, amando o seu passado. Você já viu aquelas pessoas que têm saudade do passado? Por exemplo, pessoas que tiveram relacionamentos e os relacionamentos, eles se romperam, eles se quebraram, e essa pessoa teve outro relacionamento, se casou com esse outro relacionamento, constituiu a sua família nesse outro relacionamento, mas é uma pessoa que você conversa e ela fala: é porque o meu namorado me abandonou, porque meu noivo, minha noiva me abandonou, porque aquela minha noiva fazia isso, aquele meu noivo fazia aquilo. A pessoa está amando o seu passado. Se ela ama o seu passado, ela não pode viver um casamento feliz, porque ela está amando
a pessoa do passado e no coração dela não tem espaço para a pessoa que ela escolheu viver o futuro. Então, se você ama o passado, se você olha para o passado com nostalgia, você não pode construir um futuro bom para você. Eu dei um exemplo básico aqui, familiar, para que vocês entendam, mas isso vale para todas as esferas. Pessoas que tiveram empresas, pessoas que tiveram seus negócios, pessoas que estiveram atuando em áreas específicas da sociedade, e abriu-se uma oportunidade nova para elas, mas elas, por causa da zona de conforto, não querem crescer, não querem expandir, e ficam lá presas ao passado. Ah, mas na minha empresa eu fazia isso e aquilo outro. Ah, mas com os meus negócios eu fechava dessa forma. Ah, mas eu tinha esse contato. Deixa eu te falar algo. Se você fica preso, amando as coisas que aconteceram no seu passado, você não pode viver o que é bom para você no presente e no futuro. Então você não pode ter nostalgia do seu passado. Faz sentido para você? A mulher de Ló, ela teve nostalgia com o passado. E não foi só a mulher de Ló. Ló também estava meio agarrado ao passado, porque ele recebeu um comando da parte do Senhor. Os anjos chegaram para ele, bateram nas suas portas e disseram: olha, você vai sair daqui, você, suas filhas, a sua mulher, você vai sair dessa cidade e você não vai olhar para trás, porque você está sendo resgatado. Não olhe para trás. O que aconteceu? Aconteceu o que muitos de nós fazemos hoje, porque nós temos essa atitude hoje, como Ló teve. A gente atrasa. Deus libera um comando para nós e a gente fala assim: ah, tá, aguarda só um minutinho, eu tenho que resolver isso. Se liberte desse relacionamento tóxico, se liberte dessa codependência emocional. E você fala assim: ah, tá, só um minutinho, deixa eu só ver de novo aqui as mensagens que me mandavam antes de eu apagar. Deixa eu só entrar em contato novamente com essa pessoa. Não feche esse negócio, não olhe para trás. Tem uma porta boa para você. Espera só um minutinho, eu só vou ver se realmente vai vingar a parte aqui desse negócio. Isso foi o que Ló fez. Ló começou a demorar. A palavra de Deus diz que Ló demorou para tomar decisão. Deixa eu te dizer algo, você precisa ser uma pessoa de decisão. E a decisão te leva a uma ação. Por isso nós somos uma casa de ação. Mas antes de sermos uma casa de ação, nós precisamos ser agentes de decisão. Quando você toma uma decisão na sua vida, você tem que ser firme e se posicionar a ela. Você não pode retardar, você não pode demorar. Deus fala com você: ah, você está sendo infiel nos seus dízimos, nas suas primícias, nas suas ofertas. Ah, mês que vem eu vou ajeitar essa parte da minha vida. Demora. Quando você demora, você também está agarrado ao passado. Você também está preso ao passado. Você precisa olhar para frente, abrir os seus olhos e que seus olhos se abram para frente, as suas pálpebras se direcionem em direção ao que Deus te prometeu. Ló estava demorando, Ló estava indo devagar. Você já viu aquela pessoa que você fala assim: você precisa tomar essa decisão, e a pessoa fala: eu vou tomar, eu vou orar, eu vou buscar de Deus. Nunca buscou de Deus nada. E agora, para você tomar a decisão, você quer buscar de Deus? Não seja religioso. Muitas coisas não acontecem na nossa vida, não porque tomamos decisões erradas, mas porque deixamos de buscar a Deus no tempo certo. Ou ficamos ali o tempo inteiro, jogando para Deus a decisão que compete a nós mesmos.
Eu vou me libertar dessa depressão. Eu creio que Deus pode fazer. Só Deus para fazer esse milagre na minha vida. Só Deus mesmo. Mas Deus faz esse milagre quando você decide sair da sua cama, quando você decide tomar um banho, quando você decide se cuidar, quando você decide se levantar, quando você decide escrever um dia diferente de cada vez para a sua vida, quando você deixa de ficar choramingando, quando você deixa de se dopar com remédio, quando você deixa de ficar desanimado, quando você assume uma postura e um comprometimento de escrever um futuro diferente, aí o milagre de Deus vem. Porque Deus trabalha conosco de forma colaborativa. Ló estava demorando, Ló estava tardando, ele não estava decidido. E o que aconteceu? A palavra de Deus diz que, eu gosto disso, porque Deus é dos meus. Deus falou, oh, meu Deus, esse aí está muito lerdo, está muito devagar, é a tartaruguinha, entendeu? Devagarinho. Aí Deus falou, dá um jeito. Aí os anjos chegaram e pegaram na mão dele, de Ló, pegaram na mão da mulher, pegaram na mão das filhas e falaram, ó, se vocês não saírem agora, vocês vão morrer com esse enxofre que está vindo. E arrancaram eles dali. É isso que Deus está fazendo com você hoje. Você estava ali, ó, aqui, sentado nas suas, você já sabe, desculpa a expressão, nas suas fezes, é o que a palavra de Deus diz. Sentado nas suas fezes, na sua zona de conforto, esperando Deus fazer algo. Hoje anjos da parte do Senhor estão aqui pegando a tua mão e falando assim, saia desse lugar, porque tem algo melhor para você. Não olhe para trás. Hoje anjos da parte do Senhor estão pegando a tua mão para te ajudar a tomar essa decisão. Saia desse vitimismo, saia dessa reclamação, saia dessa dor, saia desse luto, saia dessa perda, saia dessa ansiedade, saia dessa aflição, saia desse casamento desestruturado, destruído, que você mesmo está permitindo viver. Anjos da parte do Senhor estão te arrancando para você construir algo novo da sua vida. Diz que os anjos pegaram na mão de Ló. E os anjos pegaram na mão da mulher de Ló. Os anjos pegaram na mão das filhas de Ló. E a palavra de Deus diz, porque o Senhor era misericordioso. Levante as suas mãos e diga assim, Pai, eu te agradeço, porque as tuas misericórdias se renovam sobre mim a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Oh, as misericórdias do Senhor se renovam todo dia, a cada manhã as misericórdias dele se renovam. O que vai acontecer? Você está sem força, você está sem ânimo, você está desestruturado, você está desequilibrado. Anjos são enviados até você nessa hora para te resgatar dessa cidade, desse caos, dessa prisão, desse cativeiro, desses muros que você mesmo construiu. Anjos da parte do Senhor estão para te resgatar. O que os anjos fizeram? Os anjos pegaram pela mão. Quando pegaram pela mão, tiraram a Ló e sua família de lá. O que aconteceu? Aceleração sobrenatural. Porque quando veio uma intervenção sobrenatural, foi uma intervenção sobrenatural, sim ou não? Levante suas mãos. Profetizo intervenção sobrenatural vindo sobre a sua vida nessa semana. Intervenção sobrenatural acontecendo sobre a sua vida, sobre a minha vida nessa semana, em nome de Jesus. Anjos são enviados desde os céus para nos apoiarem, para nos adentrarem numa aceleração sobrenatural. Ló estava demorando. Ló estava na zona de conforto. Ló estava ali com falta de coragem em tomar uma decisão. Até que os anjos do Senhor pegaram Ló pela mão e falaram, agora vem aceleração sobre a sua vida. Pegue aí na mão de Deus e vai, como diz a música. Pegue na mão de Deus, porque eu quero declarar que vem aceleração sobre a sua vida. Vem aceleração do futuro. Vem aceleração de visão. Vem uma aceleração sobrenatural. Você acha que os anjos pegaram Ló pela mão e falaram, vamos aqui, vamos andar aqui pelas ruelas, pelas ruas, pelas vilas, até você sair da cidade? Não!
Ló e sua família foram transportados de forma sobrenatural, porque Deus tem pressa para fazer algo que Ele quer fazer na sua vida. Deus tem pressa, e se Deus tem pressa, Ele acelera. Então as coisas vão começar a ser aceleradas na sua vida. As coisas serão aceleradas nessa nova estação. Eles saíram dali de uma forma sobrenatural. Mas eles saíram, transportaram de forma sobrenatural Ló e a sua casa, e falaram o comando novamente para eles: não olhe para trás. Qual é o comando da parte do Senhor para nós nesse mês? Quando você não olha para trás, vem aceleração sobre a sua vida. Quando você não olha para trás, as promessas começam a se cumprir. Quando você não olha para trás, você começa a visualizar um futuro de glória, de liberdade, de prosperidade. Quando você não olha para trás, as suas finanças começam a multiplicar. Quando você não olha para trás, você se enche de expectativa e de esperança. É o que o profeta Isaías diz. Isaías 43:18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Ou seja, não ame o passado, não se agarre com o passado, não lembre do seu passado, não se ate ao seu passado. O profeta Isaías declara: eis que faço uma coisa nova que está saindo à luz. Essa era a promessa para Ló. Ló tinha uma nova perspectiva de futuro. Você acha que Deus preservou a Ló para ele viver uma desgraça? Não. Depois ele decidiu cometer erros na sua vida. Mas Deus não livrou a Ló para viver uma desgraça. Deus não fará uma aceleração na sua vida para trazer maldição. Deus fará uma aceleração na sua vida para trazer uma bênção dobrada. Ninguém agarrou isso? Eu agarro isso para mim em nome de Jesus. Então, se você está se sentindo estagnado, parado, desanimado, paralisado, com dor, com angústia no coração, com ansiedade, deixa eu te dizer algo. Nessa estação, os anjos da parte do Senhor estão fazendo você ser mais produtivo, porque você vai entrar num tempo de aceleração sobrenatural. Por isso você tem que focar naquilo que verdadeiramente importa. Você tem que focar naquilo que Deus prometeu para você. Você não pode olhar com nostalgia, você não pode olhar com dor, porque o que vem para você, o que vem para nós, o que vem para essa casa é expansão. O que vem para a nossa família é crescimento. O que vem para a nossa família é multiplicação. E se vem para a nossa família espiritual, é porque virá sobre a sua família natural. Então eu profetizo sobre a sua casa um tempo de expansão, um tempo de alargamento de territórios, um tempo de crescimento, um tempo de portas abertas, um tempo de transportes sobrenaturais da parte do Espírito Santo. E você vai decidir, você vai batalhar, você vai prevalecer, você vai obedecer o comando da parte do Senhor. Se você estava desanimado, triste, abatido, depressivo, com vontade de desistir, não enxergando uma visão de futuro, deixa eu te dizer algo. Você está prestes a ver o amanhecer na sua vida. Todo amanhecer inicia com uma fase bem escura. Isso foi o que aconteceu na vida de Ló. E a palavra de Deus diz que aquele que vencer, Apocalipse diz, aquele que vencer, Deus lhe dará uma coroa de glória. Aquele que for persistente, aquele que for focado, aquele que sair da sua zona de conforto, alcançará uma coroa. O que Deus tem para você é uma coroa de glória e não uma coroa de espinhos. Acabou esse tempo de coroa de espinhos.
Eu decreto e estabeleço que coroas de espinhos são removidos da sua cabeça e turbantes de linho fino, pedras preciosas, são colocados. Uma coroa de glória é colocada sobre a sua cabeça nessa hora, para você acessar o posicionamento, a influência, a glória que o Senhor tem sobre a sua vida nessa nova estação. Mas você não pode desistir, você não pode olhar para trás, você não pode se atar ao passado, você não pode ter codependência com relacionamentos lá de trás do seu passado. E se você ainda não conseguiu se libertar disso, nós temos grupos de conselheiros, nós aqui da liderança estamos aptos para poder te apoiar, para poder te ajudar. Nós somos livres nisso, estamos sendo livres e libertos e restaurados e curados a cada dia. E se Deus fez conosco, Deus também pode fazer com você. Então não enfrente isso sozinho, estamos aqui para te apoiar. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, você procure, coloque aí no chat, estamos aqui para te apoiar. Queremos que um transporte sobrenatural, anjos venham ali com carruagens de fogo, agarrem você pela mão e fala: entra aqui na carruagem comigo, e te transporte de um lugar de terror para um lugar provedor, para um lugar de expansão. Lucas capítulo 9, no versículo 58, Jesus diz assim: as raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro, Jesus estava ali chamando os seus discípulos, e Jesus disse: segue-me. Mas aí ele respondeu: Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai, deixa eu primeiro resolver as pendências aqui com o meu passado, deixa eu primeiro enterrar o meu passado. E olha a resposta de Jesus: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Nossa, que Jesus duro, que Jesus rígido, que Jesus insensível. Jesus não foi empático com a dor dessa pessoa que queria enterrar o seu pai. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava mudando o foco dessa pessoa que estava olhando para a morte, que estava olhando para o luto, que estava olhando para a dor, que estava olhando para as coisas negativas. E Jesus disse: deixa as coisas negativas para lá. Você vai e anuncia o reino de Deus. O evangelho do reino de Deus são boas novas. O que Jesus estava falando com essa pessoa? Jesus estava dizendo: pare de olhar as coisas negativas e comece a anunciar as coisas boas, as boas novas do evangelho, as coisas positivas, as coisas que Deus tem para você. E Jesus disse para o outro, versículo 61, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão na minha casa. Veja, codependência, relacionamentos, vínculos emocionais tóxicos, negativos, presos no passado, amarras do passado. E Jesus disse para esse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deixa eu te dizer, Jesus falou assim: olha, aqueles que são aptos para o reino são aqueles que não olham para trás. E a minha pergunta para você nessa manhã é: você é daquele que olha para o passado? Ou você é daquele que olha para frente? Ou você é daquele que direciona o seu olhar, abre os seus olhos e olha para frente, direciona as suas pálpebras para o que está por vir? Ou você é daquele que olha para trás? Jesus foi bem claro: o reino não é daqueles que olham para o passado. O reino é daqueles que querem construir um futuro diferente. As pessoas pegam muito essa passagem e visualizam essa passagem no simples fato de você ter um chamado ministerial, ou de você ter uma vocação. E isso é fato. Se você abraça uma causa, se você abraça uma vocação, você não pode olhar para trás. Mas isso vale para qualquer área da sua vida, não só para a área ministerial, ou a área vocacional, ou a área profissional. Isso vale para qualquer área da sua vida. Se você estava olhando para trás, querendo desistir da sua vida, se você estava com pensamentos suicidas, deixa eu te dizer algo: Deus não te chamou para isso. Você não é apto, você não tem habilidade para isso.
A sua habilidade é olhar para frente. Você é apto para olhar para adiante, para o autor e consumador da nossa fé. Olhar firme para Ele. Isso vai fazer com que você seja resgatado da morte, resgatado de densas trevas, resgatado de relacionamentos tóxicos. Porque aquele que olha para trás, ele se torna fraco. Jesus disse: aquele que coloca a mão no arado, aquele que vai lavrar a terra não é você brincar de boneca, brincar de casinha. Lavrar a terra exige muito do seu esforço. Ou seja, Jesus disse: aqueles que estão se esforçando, aqueles que apesar de, continuam olhando para frente, esses são os habilitados para o reino de Deus. Mas aqueles que no primeiro esforço desistem, aqueles que jogam a bandeira para lá, aqueles que querem manter na sua zona de conforto, Jesus disse: esses não são aptos. Os aptos para o reino são aqueles que não desistem. Eles podem se esforçar, eles podem cair, eles podem se machucar, mas eles continuam olhando para frente. Deus está aguardando o seu foco nessa manhã. Deus está aguardando o seu olhar nessa manhã. Lavrar a terra não é fácil. Resolver pendências não é fácil. Sair da condição que você está não é fácil. Mas você consegue. Porque se Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado e não olha para trás, ele tem uma recompensa, é que Jesus acredita que você é forte o suficiente para alcançar essa recompensa. Então não desista. Você não pode abrir mão do arado. Só que quem abre mão do arado? Quem não tem foco na colheita, quem não tem um foco no futuro. Porque aquele que abre mão no arado, ele não quer ver a recompensa do seu trabalho, ele quer ter prazer momentâneo. E esse é um tempo onde os prazeres momentâneos estão acabando de uma forma muito rápida. Deus quer te dar recompensas eternas. Deus quer te dar recompensas eternas. E você só visualiza as recompensas eternas quando você tem visão. Quando você tem revelação. Sabe o que significa a palavra apto aí? Apto aí no grego não significa apenas aquele que tem habilidade, mas significa aquele que está devidamente posicionado. Você não entendeu? Aquele que não olha para trás, aquele que se esforça, Deus vai posicioná-lo no reino de Deus. Você vai ter uma posição devida no reino. Você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Por causa do seu esforço, por causa do seu foco, porque você não olhou para trás, Deus vai te posicionar. Aquele que não olha para trás, Jesus falou, esse é o que vai ser posicionado no meu reino. Sabe o que significa ser posicionado no reino de Deus? Alcançar influência. Sentar no trono, governar. Exigir uma influência, um governo. E hoje, o posicionamento, o que mais foi falado nesse evento hoje, foi a respeito de influência. Acabou a era daqueles que falam, mas não faz. E iniciou a era daqueles que fazem, daqueles que pegam a mão no arado, não olham para trás, porque esses é o que vão ser posicionados. E quando eu ouvi isso, eu falei, fala da gente, fala de mim, fala da nossa casa, fala de você. Aquele que coloca a mão no arado e não olha para trás, aquele que suja a mão lá na terra. Você pode sujar a mão com terra,
Você pode se sujar, você pode se machucar, você pode se cortar, você pode se ferir, você pode ficar cansado, mas você está ali agarrado no arado. Você não vai desistir, você vai avançar, você não vai olhar para trás. E aqueles que não olham para trás, Jesus disse, esses são aptos, são posicionados para influenciar. Deus te chamou para influenciar outras pessoas. Deus te chamou para influenciar, para ser uma influência no reino dele. Por isso o apóstolo Paulo diz, lá em Filipenses, não é que eu já tenha alcançado algo, mas eu prossigo em alcançar aquilo pelo qual eu fui preso por causa de Jesus. Paulo diz, não é porque eu consegui um resultado, mas eu continuo, eu prossigo, eu avanço, mesmo que eu tenha que ficar preso por causa de Cristo. E aí? Nós falamos sobre a religiosidade no domingo passado. Aqueles que são do reino, os filhos do reino, não se importam de ficar preso, porque sabem que a prisão é a alavanca para a posição. A prisão foi a alavanca para o posicionamento de José. A prisão foi a alavanca para a expansão de Paulo em todo o território. A perseguição de Davi foi a alavanca para ele começar a ter contatos e conexões com todos os povos. Se você está doído, ferido, preso, não olhe isso de forma negativa. Não olhe para trás. Saiba que isso é a alavanca para você ser posicionado nesse tempo. Porque esse é o tempo onde os filhos do reino serão destacados. Esse é um tempo onde o trigo começará a ser evidenciado. E eu estou falando de você. Eu estou falando de você. Qual é o comando para nós nessa manhã? Qual é o comando para nós nessa manhã? Fique de pé aí no seu lugar. Eu tenho uma pergunta. Você não olha para trás, mas você precisa saber o seu alvo, a sua missão, o seu foco, o seu quadro de futuro. Você precisa desenhar, você precisa prospectar aquilo que você deseja de forma específica. Não é, eu estou visualizando um futuro bom para mim e para minha família. Não, o que é bom para você e sua família? Porque o que é bom para você e sua família é diferente daquilo que é bom para minha família. Então você precisa ser específico. Você precisa mensurar. Se você sabe que Deus tem um futuro bom para você na área financeira, quanto é isso? Quanto money? Você tem que mensurar. Você tem que ser específico. Então eu quero que você feche seus olhos aí, nesse momento. E você vai começar a visualizar. Você vai visualizar o seu futuro. E eu quero que você visualize você daqui a 3 anos. Vamos melhorar, porque tem muitos que não conseguem nem visualizar daqui a um mês. Então vamos visualizar daqui a 1 ano. No final do ano de 2024, como você quer estar no final do ano de 2024? Visualize aí, nesse momento. Sabendo que esse é o ano das portas. Sabendo que esse é um ano onde aqueles que não olharem para trás serão posicionados em influência. Onde você estará no final do ano de 2024? Você precisa ter uma perspectiva. E eu declaro nessa hora que os olhos espirituais se abram para que você comece a enxergar esse futuro. Onde você vai estar com a sua família? Como você vai estar na sua saúde? Como você vai estar na sua vida profissional? Como você vai estar na sua vida conjugal? Como você vai estar na sua vida financeira? Visualize isso, visualize de forma específica. Como você vai estar no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo? Como você vai estar com as suas conexões, com as suas negociações?
Quantos carros você vai ter? Como vai estar o seu negócio, o seu empreendimento no final do ano de 2024? Como vai estar a sua vida espiritual no final do ano de 2024? Visualize isso. Você vai estar mais maduro espiritualmente? Você vai poder liderar outras pessoas aqui na casa? Você vai estar posicionado? Você vai estar apoiando outras pessoas? Você vai estar atraindo outras pessoas? Como você vai estar no seu local de trabalho? Você vai ser promovido? Você vai ter expansão no seu negócio? Como você vai estar no final do ano de 2024? Os projetos que você escreveu, os contratos que você deseja assinar, eles estarão assinados. Visualize isso. Visualize isso de forma específica. Quanto você quer ganhar? Quanto você vai estar recebendo? Ou qual vai ser a sua remuneração no final do ano de 2024? Quanto que você vai estar investindo para você multiplicar as suas finanças no final do ano de 2024? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu alvo? Qual é a tua missão? Qual é o teu foco? Qual é o teu quadro de futuro? Porque algo eu sei, você vai crescer. Você vai crescer. Você vai frutificar. Você vai multiplicar. Você vai alcançar os resultados que você deseja. Quando você visualiza isso, quando você começa a visualizar isso, o seu coração se enche de alegria, de esperança, de expectativa. O pior na vida de uma pessoa é ela ficar presa no sucesso anterior. Se você fica preso no sucesso que você teve no seu passado, você não consegue viver novas possibilidades de futuro. Então hoje, Deus está abrindo para você. As regiões celestiais estão abertas, mostrando para você todas as bênçãos que Deus já liberou para você nas regiões celestiais. Profetizo novas ideias criativas. Profetizo novos negócios. Profetizo múltiplas fontes de renda. Porque a partir desse ano você vai começar a ter múltiplas fontes de renda. Você não vai depender de uma única renda. Você começará a ter insights, ideias criativas para você ter múltiplas fontes de renda. Que farão você crescer, que farão você expandir, que farão você multiplicar e farão você governar sobre aquilo que você multiplicou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, visualize. Visualize. Eu vejo pessoas que estavam com a cara fechada e agora já estão até rindo. Por quê? Porque você está visualizando algo bom. Por isso que Deus diz para Josué: Josué, não tenha medo. Medite na minha lei de dia e de noite. O que Deus estava falando para Josué? Josué, visualize, contemple as promessas que eu liberei de manhã e de noite. O que você faz ao acordar? Você olha as más notícias? O que você faz antes de deitar? Você fica visualizando as más notícias? Isso só consolida trilhas neurais, modelos mentais negativos na sua vida. A partir de hoje, ao acordar, você vai ler uma promessa da parte do Senhor. E ao deitar, você vai ler outra promessa da parte do Senhor. Para que durante a etapa do seu sono, toda essa memória comece a ser consolidada
na sua vida. E você começa a amanhecer num novo dia cheio de fé, sabendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Abra os seus olhos de forma lentamente. Isso. De forma lenta. Isso. E eu quero que você pegue aí, rapidinho, porque eu não quero que você esqueça desse momento. Quero que você pegue caneta, papel ou o seu bloco de notas no seu celular, o seu tablet, computador, onde você estiver anotando a sua ministração. E eu quero que você anote aí aquilo que você visualizou. Anote. E você vai ver, vai ler, vai visualizar todos os dias desse mês de dezembro. Isso que você visualizou. Daqui a um ano, eu vou estar assim, eu vou ter o meu carro novo. O carro, o modelo do carro, o ano do carro. Eu vou ter tanto de investimento, X de investimento. Eu vou ter X na minha conta bancária. Eu vou ter tais e tais negócios. A minha família vai estar toda reunida na casa do Senhor aos domingos. Eu vou ser curado dessa enfermidade que eu adquiri nesse ano. Ela não me pertence. Eu vou ter uma nova qualidade de vida. Eu vou estar com um novo nível de relacionamento com o meu cônjuge. Coloque aí. Faça isso também na sua casa. É importante. Eu vou ser promovido. A sênior no meu local de trabalho. Não coloque coisa negativa. Você não visualiza coisa negativa. São promessas de Deus para você. Eu vou estar com o meu discernimento apurado. Eu vou estar exercendo os meus dons espirituais. Eu vou estar curando muitas pessoas. Eu vou estar evangelizando muitas vidas. Eu vou estar apregoando as boas novas, libertando. Vou estar restaurando famílias. Coloque aí. Coloque aí. Quem já colocou? Diga eu. Ok, vou dar mais um tempinho. Mais um minutinho. Você não vai se corromper. E embaixo aí você vai colocar em caixa alta. Não vou olhar para trás. Esse é um ano de movimento. As portas trazem novos movimentos para você. Coloque aí, teve gente que visualizou, eu vou casar. Isso aí, coloque aí, gente. Vai ser o ano do meu casamento. Com um filho do reino, né, gente? Não me venha arrumar um filho de Satanás, não. Isso aí, se for essa visualização aí, já é coisa das trevas. E eu quero terminar com isso. Teve uma outra pessoa que também colocou a mão no arado e não olhou para trás. Quando Deus o resgatou, quando Deus o chamou, assim como Ló, que foi o profeta Eliseu. Em 1 Reis, capítulo 19, pode ficar de pé, nós já terminamos. Eu só vou ler para você, diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então ele deixou os bois e correu após Elias. E disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque o que eu te fiz? E voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, deu ao povo, comeram. Então se levantou, e seguiu Elias, e o servia.
Eliseu estava no seu dia a dia, na sua rotina, assim como você veio hoje, achando que esse era mais um domingo da sua rotina. Elias estava ali no dia a dia, Eliseu, perdão, estava ali no dia a dia dele, estava trabalhando, até que um profeta passou por ele e jogou uma capa, jogou um manto sobre ele, deu uma nova possibilidade de futuro para ele. E Eliseu pegou essa capa e falou para ele: deixa eu resolver as pendências do meu passado e eu vou te seguir. E a palavra de Deus diz que Eliseu pegou tudo que ele tinha, a junta de bois que ele tinha, pegou o trabalho dele, pegou aquilo que ele tinha e sacrificou e liberou isso sobre todos da sua cidade, sobre toda a sua família, sobre todos aqueles que estavam próximos a ele. Eliseu estava lavrando a terra, estava arando a terra, e a palavra de Deus diz que ele estava na 12ª posição. Havia muitos bois na frente dele. Mas o profeta passou e olhou para Eliseu e lançou a capa sobre ele. E diz que Eliseu não olhou para trás, olhou para a casa dele, olhou para as juntas de bois, olhou para a família, para os amigos, para o trabalho que ele estava fazendo. Diz que Eliseu correu e pegou a capa. E é isso que você vai fazer hoje. Você vai agarrar essa oportunidade da sua vida. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de vocês tiveram tendência nesses últimos dias de olhar para trás, de querer se entregar em alguma área da sua vida. Mas hoje, assim como Deus fez através de Elias, que jogou a capa para chamar a atenção de Eliseu, assim como Deus fez através dos anjos que pegaram a mão de Ló, a mão da mulher de Ló, a mão das filhas de Ló, Deus hoje capturou a sua atenção e a minha atenção. Deus capturou a sua atenção para falar: pare de olhar para a sua rotina, para de olhar para aquilo que você faz, para a sua mesmice, para a sua zona de conforto, deixa de lamber as suas próprias feridas. Pare de ficar se lamentando, de ficar reclamando, de ficar murmurando, porque isso também é olhar para trás. Pare de ficar olhando as suas juntas de bois, que é o seu trabalho forçado, e dizer que eu estou cansado disso. Pare de olhar para o julgamento que a sua família está fazendo sobre você, as ameaças que a sua parentela possa estar fazendo sobre você. Hoje é o dia que, de forma sobrenatural, Deus está trazendo uma intervenção na sua vida e na minha vida. E o que a gente tem que fazer nesse momento tão sublime, não sei se você está percebendo isso, mas é uma atmosfera de glória nesse lugar. Deus está capturando a nossa atenção. Deus fez isso com Moisés. Moisés estava no dia a dia dele. E Deus provocou uma intervenção, um fenômeno sobrenatural aconteceu. Deus fez isso com Zacarias, que estava lá, cumprindo o turno dele, como muitos de vocês que vieram servir hoje estavam fazendo, achando que estava cumprindo o turno de vocês, a escala de vocês. E Deus está pegando vocês de jeito. E está chamando a sua atenção. E está falando: olha, não olha para trás. Saia desse lugar. Quando Elias jogou a capa, imediatamente Eliseu saiu da posição que ele estava e foi para a primeira posição. E é isso que vai acontecer com você. Da mesma forma que aconteceu com Ló, a aceleração sobrenatural veio sobre Eliseu.
E diz que Eliseu começou um novo estilo de vida, uma nova vida. E é isso que Deus está fazendo com você hoje. Esse mês vai ser diferente. Esse não vai ser um mês que você vai ficar se lamentando, vai ficar aí olhando para as injúrias, vai ficar ali se desfalecendo, se entristecendo. Apóstola, você não sabe o nível da minha dor. Eu posso não saber o nível da sua dor, mas uma coisa eu sei: Deus não quer que você fique olhando para trás. Talvez Deus não tire a sua dor assim, num passe de mágica. Mas sim, eu tenho certeza absoluta que o que vem para você é melhor do que o que você tem. O que vem para você é melhor do que o que você tem. Feche seus olhos aí, no seu momento com Deus. Porque nós vamos fazer isso, nós vamos sacrificar hoje de uma forma diferente. E eu quero que você tenha esse momento com o Pai aí nessa hora. Se você muitas vezes olhou para trás, esse é o momento de você falar: Pai, teve momentos que eu olhei para trás e fiquei paralisado, estagnado, fiquei como uma estátua, como uma múmia, fiquei mumificado nessa área da minha vida. Mas hoje eu confesso isso diante do Senhor, porque eu sei que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu sei que há uma possibilidade de uma intervenção sobrenatural ao meu favor. Então, fale com Ele aí, nesse momento. Se abra para Ele. Ele capturou a sua atenção hoje. E Ele quer que você fale isso para Ele. E Ele quer que você se sacrifique também por Ele. Que você faça a sua parte. Porque você ficou esperando Deus fazer a parte dele. E eu sinto no meu espírito que muitas pessoas começaram a fazer isso. Se Deus fizer, então eu vou dar o passo. Deixa eu te falar, Deus já está fazendo há muito tempo e você não estava percebendo. Mas hoje Ele chamou a sua atenção. Hoje Ele jogou uma capa. Hoje Ele fez acender aí uma sarça. Hoje Ele liberou uma intervenção sobrenatural. Hoje Ele abriu os seus olhos para você visualizar o seu futuro. Então você precisa fazer algo diferente. E tome aí a sua decisão. Pai, nesse mês, a partir de hoje, eu decido sair da minha zona de conforto. Eu decido sair dessa estrutura velha. Eu decido sair dessa zona de conforto, de ficar tendo muito esforço e pouco resultado. Eu decido abandonar as juntas de bois. Eu decido sacrificar essa junta de bois que eu achava que era a solução para a minha vida, quando na verdade era a muralha que me escondia. Eu decido sacrificar. Quando Eliseu sacrificou todos os bois, quando Eliseu quebrou a junta, quebrou o arado, quando Eliseu desfez de tudo aquilo que prendia ao passado dele, a palavra de Deus diz que ele começou a ir em direção ao seu destino e começou a servir Elias. E a palavra de Deus diz que Eliseu fez maiores milagres do que o que Elias fez. É isso que vai acontecer com você. Você fará coisas maiores e coisas melhores. Coisas maiores e coisas melhores virão. Quantos estão prontos para esse novo tempo? Não, assim, com essa cara aí, não parece não. Quantos estão prontos para essa nova estação? Quantos estão prontos para viver aqui na terra aquilo que vocês visualizaram? Quantos estão prontos para escrever e construir
um futuro diferente, um ano diferente e semanas diferentes daquelas que você construiu nessa temporada de 2023. Diga eu também. Vem expansão, vem crescimento, vem multiplicação.